1.11. O turbocompressor de um motor de combustão interna tem uma rotação de 120.000 RPM. Os mancais do eixo são flutuantes e giram com uma certa rotação. Ele dá a viscosidade, os diâmetros e o comprimento desse mancal, um Lzão aí. Na condição de equilíbrio dinâmico, na rotação dada, pede-se a rotação dos mancais e um momento resistente à rotação que age no eixo do turbocompressor relativo aos mancais. É uma questão desafiadora. Em termos físicos, ela não é simples. Então, nós temos aqui esse turbocompressor, onde essas peças aqui pintadas mais escuras são os tal dos mancais. Nessa segmentação AA, corte AA sem escala, ele faz uma vista frontal da peça onde o eixo fica evidente. Você tem o eixo de rotação, aí existe esse óleo em cinza e esse chanfradinho aqui que seria o mancal flutuante, como se fosse um cilindro oco que tem essa espessurinha e os diâmetros foram dados, né? Conforme esse eixo roda, ele vai transferir momento angular ou força para o óleo, que vai transmitindo ao longo da espessura até chegar no mancal, e tem esse óleo externo que está conectado com a casca final desse turbocompressor que está parado. O que se move aqui são os fluidos, o mancal e o eixo. Então, para a gente conseguir determinar a rotação do mancal flutuante, eu preciso entender essa transmissão de forças que ocorre entre o eixo e o mancal. Não só isso, mas também a velocidade. Então, esse é o maior desafio. Vamos lá. Então, nós temos um eixo. Esse eixo ele vai ter um fluido que conecta de alguma forma com o tal do mancal, que seria essa peça aqui que Deus me perdoe, né? Esse negócio não está nada circunferencial, mas aqui você teria o mancal. Perfeito? E aí o fluido externo também. Vamos pensar primeiro nas velocidades aqui. Você tem um eixo que tem essa rotação. Então o fluido que está aqui colado com esse eixo vai ter uma velocidade. Eu vou chamar de velocidade do eixo. Essa velocidade vai transmitir força de cisalhamento entre o fluido até chegar no mancal. E essa velocidade vai estar também atuando aqui. Eu vou chamar de velocidade do mancal interno, MI. Por fora também temos óleo, que circunda esse mancal, o que nos vai gerar também, já que o mancal vai girar, uma velocidade do mancal externa. As forças trocadas aqui também nos interessam. Então, você tem o eixo, que executa uma força, e essa força vai estar atuando no fluido. Você teria aqui um arraste, né? Uma força de cisalhamento que acompanha a velocidade, mas isso no fluido. Isso no fluido. No eixo, esse eixo vai sentir uma força de cisalhamento contrário, certo? O eixo quer rodar, mas ele tem uma força de atrito. No mancal, vamos desenhar aqui o mancal, uma parte desse mancal, né? Você tem a força de cisalhamento atuando no fluido, que vai arrastando, 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 e ele executa essa força de fato aqui, no mancal. O outro óleo externo, ele vai resistir a esse movimento. Então aqui seria a outra força, vamos chamar de força externa, força de cisalhamento externa. Mas isso atuando no mancal. E aqui seria a interna. Existe, portanto, uma força potente, digamos assim, que faz com que o mancal gire nesse sentido, e uma força resistente, porque o óleo
de alguma forma vai exercer um certo atrito, pois ele está parado em relação ao movimento. Tudo isso se refere ao momento de forças que vão estar atuando no mancal para fazer ele girar. Veja que eu fiz uma rotação no mesmo sentido do eixo, porque tem essa força de cisalhamento interna que faz com que o disco gire, mas tem uma força de resistência do óleo que está parado. A partir dessa análise, então, e sabendo que existem raios, né? Você tem um raio 2 até essa parte interna e um raio 3 até essa parte externa, raio 3. Nós temos esses braços de alavanca que equilibram o mancal, fazendo ele ter essa rotação, esse movimento dinâmico, ou esse equilíbrio dinâmico. Então, no item A, meus caros, começaríamos desse torque, né? Ou seja, o momento interno no mancal é igual ao momento externo no mancal. Quais são as forças e os braços? Então, a gente viu aqui que é a força de cisalhamento interna vezes um braço, que é o raio 2. Tudo isso igual à força de cisalhamento externo, resistente, porque o fluido do lado externo está parado, vezes o raio 3. Bom, a força de cisalhamento, ela é viscosidade, a área interna, 2πr2 vezes L. Vamos lembrar que o nosso cilindro, né, ele tem essa superfície de contato de L de altura aqui do cilindro e o 2πr2 no caso da parte interna. Então essa é a área vezes a variação de velocidade que está aqui desenhado. Você tem essa velocidade externa, ou velocidade do eixo, perdão, menos a velocidade interna do mancal. Tudo isso dividido por uma espessura, que nós vamos já calcular. Na força de cisalhamento externa, você tem a viscosidade, é o mesmo fluido, 2πr3 vezes L, vezes a velocidade do mancal externo, menos zero, visto que aqui nesse ponto o fluido está parado. Tudo isso sobre a espessura, vezes o raio 3. Bom, a partir daqui, o que nós temos que lembrar? Eu quero a rotação do mancal. E essa rotação ela só vai aparecer se eu descrever as velocidades. Então nós teríamos aqui que fazer essa análise da velocidade. A velocidade do eixo, ela vai ser dado, temos um raio 1 aqui, raio 1, seria 2πr1 vezes a frequência. R1 vezes 2 dá o diâmetro, então a velocidade do eixo seria dπd1 vezes f. Frequência é essa que foi dada, as tais 120.000 RPM. Agora nós temos que descrever a velocidade do mancal interna, que seria 2πr2 vezes uma frequência do mancal, vou chamar de f'. Então a velocidade do mancal interna é π d2 f'. E a velocidade do mancal externa, 2π r3 f'. Então a velocidade do mancal externa, π d3 f'. E surge aqui as incógnitas, tanto f', ou aliás, f' nas duas velocidades. Com isso, então, nós temos os diâmetros, os comprimentos, a espessura. Faltou calcular a espessura. A espessura seria, no caso, o D2 menos o D1, que aí vai dar essa espessura aqui do nosso fluido, né? Ou raio 2 menos raio 1. Isso vai dar 0,05. E o outro que seria D3 menos D2. Perdão, D4 menos D3. D4 menos D3 vai dar o mesmo valor, gente. Se vocês pegarem aí, que teria a espessura aqui interna e a espessura externa, né? A gente poderia designar essas duas separadamente.
A espessura, deixa eu colocar ela aqui, nesse ladinho aqui. A espessura interna, então, seria D2 menos D1 sobre 2. Seria 12,05 menos 12 sobre 2, o que nos dá 0,05 sobre 2 em milímetros. 2,5, 10 a menos 5. Isso em metros. A espessura externa seria o D4 menos D3 sobre 2. D4 vai até esse ponto, D3 vai até aqui. Então veja que eu estou pegando os diâmetros que se referem aos interstícios do fluido. D4 é 15,10 menos D3 15,05. Tudo isso sobre 2, que dá de novo 0,05 sobre 2, portanto 2,5, 10 a menos 5. Veja que essas espessuras são iguais. E aí vem uma série de cancelamentos, minha gente, para a gente facilitar a vida. O comprimento dos mancais são iguais. 2π cortou. Viscosidade cortou. E a espessura também cortou. Chegamos a uma relação onde tem raio 2. Detalhe, na fórmula, percebam que aqui, nesse ponto, me fugiu o R2, certo? Eu coloquei aqui a força vezes o braço. Faltou aqui o braço. R2. Então nós vamos ter R2 ao quadrado, que multiplica a velocidade do eixo, menos a velocidade do mancal interna, tudo isso igual a R3 ao cubo, ao quadrado, perdão, vezes a velocidade do mancal externa. Com essas velocidades e fazendo algumas adaptações aqui para diâmetro, nós podemos escrever assim, raio 2 é diâmetro 2 sobre 2, tudo isso ao quadrado. Velocidade do eixo, πd1 vezes f. Velocidade do mancal, menos π d2 f'. Tudo isso igual a d3 sobre 2 ao quadrado, que multiplica π d3f'. Vamos lá, nós podemos fazer alguma distributiva. Esse 2 aqui vai poder se cancelar, ok? Então vai ficar d2 ao quadrado, d1 π vezes f, menos d2 ao cubo vezes π f'. Veja que eu estou cancelando esse 2, gente. E aqui vai ficar d3 ao cubo π f'. Todo mundo com π, corta o π fora. Podemos passar aqui a fatoração do f', colocando em evidência. Sobrou quem aqui do lado? Sobrou d2 ao quadrado vezes d1, vezes a frequência. Vamos colocar ela de fora. Dividido por uma somatória de d3 ao cubo mais d2 ao cubo. Então essa seria a relação. E aí vem uma observação minha particular. Veja que a razão aqui ela vai ter uma ordem de grandeza adimensional, porque diâmetro vezes diâmetro dá diâmetro ao cubo, e aqui eu tenho somatórios de diâmetros. Toda a relação de frequência dependendo de diâmetros. A partir daqui, gente, é só jogar os dados. Por isso que no caso do exercício, ele forneceu apenas os diâmetros, um tal de um comprimento e a frequência. Que de fato não há necessidade de tantas informações, desde que a gente consiga verificar essa simplificação. Então eu vou jogar tudo em milímetros, gente, porque vai cancelar todas as unidades, perfeito? Você teria aqui 12,05 ao quadrado vezes 12, que é o D1, dividido por D3, 15,05 ao cubo, mais o D2, 12,05 ao cubo.
vezes qual frequência? Vou colocar já a frequência em RPM, para a resposta já sair em RPM. Já que a gente viu que a relação de diâmetros são todas adimensionais. Então vamos lá. 12,05 ao quadrado vezes 12 dividido por 15,05 ao cubo mais 12,05 ao cubo vezes 120.000. Eis que chegamos a uma frequência de 40.533 RPM, gente. Essa frequência menor do que a frequência do eixo, faz sentido porque existe uma transmissão, ela não é perfeita, e essa é a resposta de fato do Brunetti, 40.533 RPM. Então ela é bem trabalhosa pelo fato de criar uma igualdade entre torques, o torque da força interna igual ao torque da força externa, eles estão em equilíbrio, ou o somatório desses torques dando zero, e a força de cisalhamento detalhada em cada ponto. Né? Cada movimentação aqui é por demais importante para não cair em erros matemáticos, porque são muitas informações. Esse é o item A, gente. Agora vamos ao item B. No item B ele pergunta o momento resistente à rotação que age no eixo do turbocompressor relativo aos mancais. Esse momento resistente à torção seria o momento que o próprio eixo, né, sente de resistência do fluido que está ali presente ao seu lado. Então eu preciso analisar essa força de cisalhamento que eu desenhei aqui, que impede o eixo de rodar muito mais do que deveria. O eixo transmite uma força para o fluido, ação-reação, e essa força vai se esticar até o mancal. Mas a gente não pode esquecer que o eixo podia rodar muito melhor sem óleo, ou mais rápido no caso, mas ele sente essa força de cisalhamento que se opõe ao movimento do eixo. Sempre que você quiser entender essa história de força que se opõe, é só você verificar quem está rodando mais rápido em relação ao outro. O eixo roda mais rápido que o fluido, então o fluido vai resistir. Da mesma forma que eu falei que o mancal vai girar e o fluido aqui vai resistir. Essa força de resistência, ela vai ter um braço de alavanca, que se refere ao raio 1, nas proximidades do eixo. Então nós vamos analisar essa força de cisalhamento, que tem esse perfil de velocidade do eixo e velocidade do mancal interno, aplicado num braço de alavanca pequenininho, R1. Essa seria a análise física. Então no letra B, eu começaria com o momento do eixo sendo igual a força de cisalhamento vezes o raio 1. Ok? Essa força de cisalhamento seria a viscosidade, área interna, vezes a variação de velocidade do eixo menos a velocidade do mancal interna, sobre a espessura, essa seria a consideração da força, tudo isso vezes raio 1. E a área interna que o fluido aqui está exercendo sua força é a área do eixo. Então nós teríamos que o momento do eixo seria viscosidade 2π R1L vezes, traz esse R1 junto aqui, gente, certo? Eu vou trazer esse R1 para dentro da fórmula. Velocidade do eixo, que a gente viu que é π D1 vezes a frequência, menos a velocidade do mancal, que a gente viu que é π D2 F'. Tudo isso dividido pela espessura. Então eu coloquei o raio junto aqui na fórmula da área interna. O valor de R1 pode ser trocado por D1 sobre 2, que é o que valeria a pena. Então, só para vocês não se confundirem, pode ser que o passo matemático tenha sido muito rápido, eu vou colocar aqui vezes R1 e deixo o R1 ali quieto. A área de contato do eixo é essa área 1 que se refere à rotação do eixo. Bom, a gente poderia já calcular os valores
individuais desses, por conta da falta de combinação de dados aqui, gente. Então eu vou pegar e vou escrever momento do eixo igual a μ, que vai ficar π d1L vezes π d1F menos π d2F dividido pela espessura vezes d1 sobre 2. Ok? Vamos então aos dados. Primeiro, a velocidade do eixo, que a gente viu que é πd1 vezes F. Essa velocidade do eixo vai dar π vezes 12 milímetros vezes 120.000 sobre 60. Né? Lembrando que D1 é dado no texto. Então vamos lá. π vezes 12, 10 a menos 3, vezes 120, 10 a terceira, dividido por 60. A velocidade do eixo está dando por volta de 75,40 metros por segundo. E a velocidade do mancal interna é πd2, F'. Então seria π, d2 é 12,05, e a rotação de 40.533 sobre 60. π 12,05, 10 a menos 3, vezes 40,533, dividido por 60. Velocidade do mancal interna, 25,57 metros por segundo. O eixo, a espessura, nós tínhamos feito lá atrás. Essa espessura se refere àquela descrição da força de cisalhamento atuando aqui, D2 menos D1. Nós vimos 2,5, 10 a menos 5. E a nossa área, eu acho que não vale a pena fazer cálculos, visto que tem muita coisa já feita. Então nós teríamos a viscosidade que ele forneceu, 8, 10 a menos 3, vezes π, diâmetro 1, 12 milímetros, L, comprimento desse mancal, 20 milímetros. As variações de velocidade, gente, vamos calcular aqui, tudo bem? Seria 75,40 menos 25,57. 49,83. Dividido pela espessura 2,5, 10 a menos 5. E o diâmetro 1, 12 milímetros sobre 2. Então vamos lá. 8, 10 a menos 3, vezes o π, vezes 12, 10 a menos 3, vezes 20, 10 a menos 3, vezes 49,83, vezes 12,10 a menos 3, dividido por 2,5, 10 a menos 5, dividido por 2. Nós vamos chegar a um momento de eixo de 0,072 Newton-metro. A princípio, parece que está errado, porque no Brunetti o exercício deu 0,14. Qual que é o problema aqui, gente? Plural. Aos mancais. Você tem 2 mancais atuando. Então essa conta que eu fiz é análise de 1. Eu tenho que multiplicar por 2 mancais. Sacanagem, não? Então você multiplica por 2 e o momento do eixo, que o eixo contempla os 2 mancais, vai dar 0,144 aqui no caso, né? Newton-metro, aproximadamente. Seria esse o valor que o Brunetti nos dá aqui como gabarito. Uma questão bem difícil, bem desafiadora, por conta do mecanismo físico envolvido no processo de rotação, os torques envolvidos e a ideia de que essa área, né, de contato com o eixo é o que me interessa. A área interna ali naquele momento, porque a força de cisalhamento que nós estamos avaliando, ela está aqui. Então eu tenho que pegar essa área aqui, que está atuando na força de cisalhamento. Em relação a essa espessura, por que eu usei essa espessura toda? Tem a ver com a aproximação.
Eu não estou analisando com os detalhes da integral. Eu estou simplesmente fazendo uma diferença de velocidade dividida por uma espessura. Então, por isso que às vezes aqui aparecem confusões em relação à área que você está pensando e essa variação de velocidade com a espessura. Mas é um exercício desafiador. Espero que todos tenham compreendido. Só mais umas vistas aqui. Para quem quiser pausar o vídeo, dar uma olhadinha no A e no B. Beleza, gente? Vamos pro próximo.